Oi, pessoal, professor Born. Vamos então para a nossa aula de revisão geral de Geografia B, a Geografia Geopolítica, da turma do Extensivo. Tomamos contato com diversos tópicos importantes e vamos rever então alguns destaques. Para nossa revisão, então, vamos então falar sobre a estrutura da população, movimentos da população, Matopiba, urbanização e hierarquia, economia e recursos naturais, atividades agropecuárias, produtos de exportação do Brasil, matriz energética fracking nos Estados Unidos e também no Brasil, globalização, contradições da globalização e crises internacionais. Vamos lá. Quando falamos em estrutura da população, geralmente se representa através de um gráfico pontos importantes como a juventude de um país, que pode ser uma grande juventude em relação ao número de adultos, ou pode ser uma juventude menor que o grupo de adultos de um país. Temos o topo da pirâmide que mostra então as pessoas idosas. Então temos a juventude, a parte adulta da população e os idosos. As divisões, elas então vão desde o nascimento até 14 anos como jovens. Até recentemente se fazia uma divisão até 19 anos, mas devido à modernidade da internet e também vários países que têm uma antecipação da idade então de jovens maduros, já com votos e possibilidades de participarem ativamente da sociedade, então 14 anos é uma das divisões até o momento. Então, de 15 anos até 64 anos seriam então os adultos e acima de 65 anos seriam então os idosos. Países pobres possuem grande número de nascimentos e a partir do momento que vai se analisando até a idade então, dos idosos, existe um expressivo reduzir dessa população, mostrando uma baixa qualidade de cuidados por parte de governo da sua população. Uma mortalidade muito elevada e um número de idosos muito restrito. Já países ricos possuem, então, um número de nascimentos menor do que o número de adultos, ou seja, os adultos têm menos filhos por casal, já os países pobres, o marido e a esposa têm vários filhos por casal. Nos países ricos, existe um número expressivo de idosos em relação aos países pobres, longevidades bastante elevadas, com qualidade de vida muito mais expressiva. Geralmente nós temos então o número de mulheres maior do que o número de homens também na alta idade. O Brasil possui nem essa pirâmide de países classicamente pobres. O Brasil está então numa porção intermediária. Nós temos hoje em dia mais adultos do que idosos. Então, o Brasil, em 2020, ele então precisaria de um novo levantamento por parte do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi então um instituto criado pelo ex-presidente Getúlio Vargas, quando assume o poder em 1930 e cria o IBGE em 1936, passando a fazer então estudos sobre o Brasil. Até então, não havia estudos feitos por brasileiros sobre o território brasileiro. Esses estudos eram geralmente feitos por grupos internacionais, militares, pesquisadores, que levavam essas pesquisas para fora do Brasil. A partir, então, da criação do IBGE, os estudos sobre o território brasileiro quanto ao solo, fertilidade, minerais, riquezas naturais, população, demografia começam então a ser elaborados
possibilitando que se compreenda muito mais o nosso país. Então, atualmente existe então uma população de adultos maior do que uma população então de jovens e uma população de idosos que chega mais ou menos a 75 anos em média, 78 para mulheres e 73 para homens. As mulheres têm uma longevidade maior em vários países do mundo e não é diferente no Brasil. Então, a estrutura da população, ela revela se um país é pobre ou um país é rico, se existe uma qualidade de vida maior na longevidade, onde um país despende mais atenção para a sua população. Quando se fala em população, existe então a taxa de analfabetismo. No mundo, cerca de 450 milhões de pessoas são analfabetas, um número bastante conservador em relação à possível realidade, que pode ser bem maior do que 450 milhões de pessoas. No Brasil, na década, quando começou o Brasil República, por exemplo, em 1889, os dados revelam que 70% da população era analfabeta, ou seja, não se investia na educação populacional. Então, analfabetismo no Brasil era de 70%. Quando podemos analisar atualmente, o analfabetismo se reduziu, mas mantém-se ainda elevado em 6,8%. Para o tamanho do Brasil, que poderia ter um analfabetismo quase erradicado, nós temos então um número bastante elevado. O analfabetismo, então, no Brasil, de 6,8%, ele deve alcançar aproximadamente 11 milhões e 800 mil habitantes. Quem são essas pessoas? São aquelas que não tiveram educação desde a sua infância, geralmente nas áreas mais interioranas, onde tem as pessoas mais idosas que não tiveram acesso aos bancos escolares. O analfabetismo funcional é aquele, então, que difere-se do analfabeto completo. O analfabeto completo não sabe ler, não sabe escrever e não consegue contar. Analfabetismo completo. Não quer dizer que essa pessoa, por não saber registrar esses números, não saiba fazer cálculos. Pelos interiores se percebe pessoas que não tiveram acesso à educação bancária, mas têm grande destreza em números. O analfabeto funcional é aquele que não consegue beneficiar-se, embora tenha tido acesso à educação bancária, tem dificuldades com escrever, tem dificuldades com contar, não consegue ler e compreender as letras. Então, o analfabeto funcional no Brasil chega a esse número a 38 milhões de pessoas. A escolaridade brasileira e mundial, ela tem disparidades. O primeiro mundo, o mundo rico, ele então investe muito na educação. Percebe-se que Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Japão, países que investiram fortemente na educação, modificaram sua estrutura e hoje em dia estão no topo da cadeia econômica e de qualidade de vida do mundo. A escolaridade brasileira, ela veio sofrendo alterações importantes com o passar da década. O tempo de escolaridade, que é hoje em dia investigado pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, mede quanto tempo as pessoas ficaram nos bancos escolares. Então, a média brasileira ideal seria, então, os primeiros 9 anos de educação fundamental e os 3 anos de escola média. Então, ao todo, então, 9 mais 3 anos seriam, então, 12 anos de escolaridade. O ideal seria
para o Brasil, para a compreensão brasileira, de 12 anos de escolaridade, mas sabemos que as dificuldades econômicas fazem com que muitos jovens, muitas pessoas saem das escolas para então ingressar no mundo profissional, no mundo do trabalho, impedindo que consigam concluir a sua escolaridade. Então, 7 anos e meio é a média grande de escolaridade do Brasil. Países ricos, eles então têm até 14 a 17 anos de escolaridade. Para que o Brasil possa melhorar o seu IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, precisaria investir maciçamente em 3 pontos principais. Renda por cabeça, renda per capita. Aumentar a renda per capita das pessoas. Segunda coisa seria, então, um investimento poderoso em educação e longevidade. Com educação e renda per capita mais valorizada e informação, a longevidade das pessoas, ela então passa de 75 anos na média e pode chegar a 80, 85 anos, como acontece nos países então ricos. O desemprego conjuntural é um fantasma, assim como o desemprego estrutural, que acompanha então o mundo ainda mais a partir de 2008 com a crise econômica internacional. O desemprego conjuntural, ele é um desemprego momentâneo. Quando a economia ela se aquece, então ela gera muito emprego. Épocas festivas como final do ano, Natal, Ano Novo, há uma contratação muito grande de pessoas para, então, aquele momento de grande procura. A demanda é muito grande nas lojas, shoppings. Quando é baixa temporada de consumo, há demissões, então, nos setores, principalmente de comércio. Conjuntural, então, ele é um desemprego momentâneo e, novamente, reempregos. O desemprego estrutural, ele é fruto do desenvolvimento tecnológico quando a indústria investe, por exemplo, em modernização, e essa modernização, a robotização, por exemplo, substitui a mão de obra humana e não a repõe. O desemprego estrutural é quando abala a estrutura dos empregos, esses cargos deixam de existir. Um dos exemplos é quando, no passado, a modernidade estava na máquina de datilografia. Com o surgimento dos computadores, a datilografia deixa de existir para, então, existir a computação. Então, os empregos de arrumar máquinas de datilografia deixa de existir e passa a ser algo museológico. Então, o desemprego estrutural, com câmeras de filmar, também eliminam os empregos de vigilância. Também as tecnologias fazem com que os grandes pátios automobilísticos deixem de existir devido ao modelo industrial chamado de JIT, Just in Time, que é o modelo, então, toyotista, onde, então, o Japão implanta um modelo de alta eficácia na produção de veículos e autopeças, não necessitando de produção em grande quantidade. Isso faz com que aconteça, então, uma subutilização de pessoas. Existem os desempregos, então, de desalentados, que quando, então, procuram um emprego por 1, 2, 3 anos, não conseguem, por mais qualificação que tenha, pela retração do sistema econômico. E também, atualmente, existe, então, dentro do modelo econômico em crise, um crescente número de escravos. Hoje, 40 milhões de pessoas, 47 milhões de pessoas são identificadas como trabalho escravo. O escravo
atualmente ele gera muito mais lucro do que na época do século 17, 18, 19. No mundo, só na América Latina vieram, durante a época da escravidão, onde se buscava pessoas feitas escravas na África, 13 milhões de pessoas vieram para a América Latina. Atualmente, existe 21 milhões de escravos que já foram identificados na América Latina. Quando se fala em movimentos da população, pode-se ter movimentos horizontais e suas classificações. Os movimentos horizontais, eles então repercutem na questão de deslocamento. Quando se utiliza a expressão migração com M na frente, ela então se refere a deslocamento sem identificar saída ou entrada de pessoas em um lugar. Quando a expressão migração, quando a palavra migração vem com a letra E na frente, se refere a sair de um lugar, e imigração, chegar em um lugar. Os imigrantes italianos, então, se refere àqueles que chegaram no Brasil. Os emigrantes italianos são aqueles que saíram da Itália para o Brasil. Então, migração é uma palavra geral e hoje o mundo está com uma catástrofe migratória por áreas de conflito, tanto no norte da África, grupos insurgentes nos diversos países africanos, principalmente na Nigéria, com o grupo Boko Haram, guerras no Oriente Médio, conflitos no mundo inteiro e também grupos que migram por catástrofes naturais, por exemplo, haitianos, quando em 2010 aconteceu então um terremoto e muitas pessoas então buscaram recursos em outros países, como no Brasil, pela incapacidade de seus governos de reconstruírem os seus países devido aos danos severos causados. Então, migração é uma palavra geral que fala então de deslocamento. A classificação pode ser quanto ao tempo permanente, um deslocamento permanente, quando a pessoa se deslocou e não pretende mais voltar para a sua casa, o permanente ou então temporário. Um exemplo de migração permanente é quando ingleses chegam na América para fazer as 13 colônias americanas. A migração foi considerada permanente porque não existia o interesse de retornar para o seu país, a não ser desenvolver, por exemplo, os Estados Unidos. Então, nós temos o tempo permanente ou temporário. Migração temporária seria uma pessoa que sai do Brasil, vai visitar, por exemplo, a Flórida, vai visitar, por exemplo, Disney World, tem um tempo para permanecer nos Estados Unidos e precisa regressar ao seu país. Quanto ao espaço, você pode então ter uma migração interna ou externa. Você pode então ter uma migração interna quando há um deslocamento dentro do próprio país, uma migração externa quando há uma saída do Brasil, por exemplo, vai até a Argentina. Também existe a ideia de fazer uma migração continental. Alguém sai do Brasil, faz uma migração externa para os Estados Unidos, como está então aqui dentro do mesmo continente, uma migração continental. Se alguém sai do Brasil e vai então para a Europa, nós vamos ter uma migração então externa intercontinental. Então, migração quanto ao espaço. A transhumância, ela é uma especificidade dos deslocamentos. Transhumância acontece, por exemplo, quando existe nas áreas europeias, na Holanda, por exemplo, ou então em Niderlândia, quando então as áreas mais elevadas, o gado é levado para essas regiões, porque o pasto está mais esverdeado, mais próprio para o consumo dos animais. Quando esse pasto, então, acaba acabando ou se reduzindo, então, transporta-se os animais dessa parte mais elevada para as partes mais baixas, para, então,
onde o pasto está mais verde e recuperado. Então nós temos aí uma transhumância. No Brasil, nós teríamos então uma transhumância, por exemplo, no Pantanal mato-grossense, quando então existem épocas da cheia do Pantanal, se leva esses animais para áreas mais elevadas para então consumir o pasto e depois retorna-se quando o Pantanal está na sua baixa. Temos sazonalidade, quando, por exemplo, no interior do Brasil, temos aqui então o Nordeste brasileiro e o litoral brasileiro. O Nordeste brasileiro possui uma época de grande seca e uma época de chuva. Quando chove no interior do Nordeste do Brasil, que é regularmente ou irregularmente em 2 meses de chuva, existe então um florir e um solo bastante fértil. Quando há a época então de chuvas, a agricultura floresce no sertão nordestino, mas com a seca prolongada, essa agricultura então ela se reduz e as pessoas então migram dessa zona agrícola para o litoral, onde vão colher, por exemplo, cana-de-açúcar. Nós então temos aqui uma sazonalidade, dependendo então dos fatores naturais. O nomadismo é um dos deslocamentos que acontecem, por exemplo, com os ciganos, ou grupos então tuaregues, que migram então pelos desertos, tanto do Oriente Médio como também do deserto africano. Nomadismo é quando então os grupos não têm um local fixo e deslocam-se então com grande irregularidade. Os movimentos então de deslocamento diário são, por exemplo, um estudante que sai de sua casa e vai para o trabalho, ou sai da sua casa, vai para a escola, retorna para a sua casa. Esse seria então um movimento diário, ou também chamado de pendular. Quanto à organização, pode ser uma migração com M, uma migração então forçada, quando alguém é obrigado a se retirar do seu país por perseguições religiosas, por ameaças políticas, por perseguições étnicas, então a pessoa é obrigada a se deslocar. A organização, então, pode ser um movimento forçado, pode ser um movimento espontâneo, a pessoa decidiu ir viajar, mudar-se de país, por exemplo, e faz um planejamento e faz essa migração. Então, um movimento espontâneo. Pode ser um movimento, então, forçado, espontâneo, pode ser um movimento, então, planejado, quando, então, um estudante, por exemplo, vai se formar na universidade em tanto tempo e, durante o transcorrer desse tempo, ele vai preparando-se para, então, deslocar-se para outro continente. Então, existem diversas formas de fazer a migração. Atualmente, a mais evidente são os movimentos forçados da população que sai do Oriente Médio, do Norte da África, grupos insurgentes, tanto na Ásia, como então na África, como também na América, fazem as pessoas obrigarem-se a deslocarem-se para outros lugares. Quando falamos em movimento da população interno, por exemplo, os movimentos estão associados aos ciclos econômicos. O Brasil começou pelo litoral, quando então se plantava cana-de-açúcar no litoral, e então concentrou pessoas em fazendas nas áreas rurais, então, do litoral brasileiro. Uma das primeiras economias, então, foi o pau-brasil, que existe do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte, localizando, então, as pessoas e fazendo uma lenta migração até onde essa madeira alcançava no litoral do Brasil. Então, primeiras economias pau-brasil, cana-de-açúcar, a ocupação do Brasil mantém-se no litoral. Com o passar do tempo, a pecuária faz com que, então, o gado ele consiga entrar para o interior do Brasil. Aqui nós temos, então, o Vale do Rio São Francisco, por exemplo. Aqui nós temos, então, o surgimento do Piauí, no interior do Brasil, Mato Grosso do Sul, na região sul do Brasil. O ciclo do gado faz com que, então, haja uma migração para áreas interioranas do país. Temos também aqui
a época, então, das drogas do sertão, por exemplo, a castanha do Pará, que tinha grande sucesso na Europa, pela sua exoticidade. Então, existe aqui a migração e ocupação, por exemplo, do interior do Brasil, também com o ciclo da borracha posteriormente, quando os automóveis começam a ser fabricados e as rodas inicialmente eram feitas com a borracha do látex. E quando a borracha passou a ser feita com o processamento do petróleo, então aí a borracha da Amazônia, o látex, ele então cai grandemente em desuso. Então, o ciclo da mineração, quando se descobre, por exemplo, ouro em Sabará, em Mariana, a partir de 1590, então começa-se então a fazer uma ocupação do interior do Brasil. Os ciclos econômicos, então, estão relacionados ao preenchimento de áreas interioranas do Brasil, com a população que busca, então, moldar-se ao modelo econômico do momento. Uma das áreas de grande importância atual é a chamada região de Mato Piba. Mato Piba é as iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e o interior da Bahia. Essas regiões hoje são palco de grandes produções agropecuárias. Soja, gado estão sendo inseridas nessa região, gerando grandes conflitos. Então nós temos aqui a região de Mato Piba. Soja é um dos produtos que mais cresceu na produção do Brasil. Na década de 70, produzia-se soja nesse montante amarelo que está aqui representado no mapa. Aproximadamente 5 milhões de hectares, 5 milhões de hectares e 10 milhões de toneladas de soja eram produzidas na década de 70. Com as melhorias genéticas e cada vez mais com a revolução industrial e a revolução, então, agropecuária, com a genética e a utilização de agroquímicos, a área de produção de soja aumentou de 5 milhões de hectares para 36 milhões de hectares, e o que se produzia 10 milhões de toneladas, hoje está em torno de 122 milhões de toneladas, e fazemos exportação para os grandes mercados consumidores de soja, por exemplo, internacionais como China, Estados Unidos e a União Europeia. Urbanização é um dos fenômenos que acontece no mundo a partir, então, da Segunda Guerra Mundial, quando, então, a indústria ela sai em grande parte do mundo rico, mundo europeu, mundo americano, e as indústrias, então, elas são transportadas para países, então, em desenvolvimento, que recebem essas indústrias e daí, então, favorece a saída de pessoas do campo, o êxodo rural para as cidades. Urbanização é diferente de crescimento natural da cidade. O crescimento natural da cidade é quando existe uma reprodução natural das pessoas na cidade e um natural crescimento. A mesma coisa acontece no campo, um crescimento natural do campo onde as pessoas se reproduzem e crescem naturalmente. Quando o crescimento do campo e o crescimento da cidade são iguais, não existe urbanização. A urbanização é um fenômeno que a cidade cresce muito mais do que o campo. Então o Brasil somente terá urbanização a partir da década de 50, a partir da década de 60, quando o presidente então Juscelino Kubitschek constrói Brasília e faz diversas atrações industriais transnacionais para o Brasil, principalmente das áreas automobilísticas, gerando diversos empregos na cidade, atraindo muitas pessoas do campo, mas sem a base de sustentação dessas pessoas
que viriam para as cidades, crescendo favelas e todos os problemas que temos hoje em dia nas grandes cidades. Em um gráfico, mostrando então uma população de até 2050, população mundial, percebe-se que, por volta do ano de 2010, a população rural e a população urbana estavam equilibradas no mundo. E atualmente nós temos então um número maior de pessoas nas cidades do que no campo. E a população rural está indicando queda até 2050. População então urbana cada vez mais com as cidades inchadas, sem planejamento. Até o momento, essa é a realidade. Cidades inchadas, sem planejamento, e as tensões urbanas tenderão a cada vez mais se agravar se não houver um planejamento correto das cidades. Rumo esse que pode ser alterado com a percepção, com a educação, com a criação de crescimento econômico através, então, da geração de empregos com maior qualidade, tanto de trabalho como também financeira. Na hierarquia urbana, temos um esquema clássico das cidades e um esquema atual. No esquema clássico existia, por exemplo, uma vila, e essa vila se relacionava com a cidade local. Saía-se de carroça ou então com veículos simples e se alcançava a cidade local. Da cidade local é que se chegava em um centro regional, uma metrópole regional, uma metrópole nacional. Metrópole é uma cidade-mãe, metros, uma cidade-mãe que tem toda uma estrutura, no caso, metrópole nacional, toda uma estrutura que é a referência para o país. Uma metrópole regional é uma cidade que mantém uma estrutura que é referência em uma região. Atualmente, devido à facilidade de transporte, facilidade de comunicação, uma vila ela consegue se relacionar com uma cidade local, que consegue se relacionar com um centro regional, mas também com uma metrópole nacional. Uma metrópole regional consegue se relacionar com então, uma metrópole nacional, mas também não é exclusivamente importante ou limitante para que um centro regional não possa se comunicar com uma metrópole nacional. Então, a horizontalidade, ela perde-se dentro de um esquema atual com uma modernização das comunicações, onde alguém que tem um computador em uma vila consegue encomendar um produto via internet de uma metrópole nacional ou até mesmo de uma metrópole global, como São Paulo, por exemplo, ou alguém que compra um produto, então, da China, ou que compra um produto, adquire um produto, por exemplo, da Alemanha, dos Estados Unidos e assim por diante. Quando falamos no crescimento da população mundial, a população continua dando mostras de crescimento, mas o crescimento não é tão acelerado como aconteceu após a Segunda Guerra, 1950. A partir de 1960, começa-se então a circular pelo mundo métodos de controle de natalidade, por exemplo, a pílula anticonceptiva. Também surge o DIU, dispositivo intrauterino. Atualmente existe a pílula do dia seguinte e assim por diante. Quando a população, então, dá mostras de ter um início de uma queda populacional, mas que ainda se mantém crescendo, mas que dá mostras de uma inclinação nos anos breves que se seguirão. A população, quanto maior a população, existe uma grande pressão sobre os recursos naturais. E o Brasil é impactado diretamente quando a população mundial cresce, porque o Brasil acredita-se ser o celeiro de produção de comida para o mundo. Enquanto países produzem tecnologia de satélites, de avião, tecnologias de navegação, o Brasil, então, resume-se à produção de comida,
mas não para a população, e sim produção de ração para o gado, alimentação do gado, por exemplo, em países da União Europeia, Estados Unidos e China. Então, assolamos a biodiversidade existente no Brasil para então a produção de alimentos não para a população, mas sim para ração animal. Países ricos fizeram, por exemplo, reforma agrária e possibilitou o crescimento exponencial desses países, não sem graves conflitos internos, claro. A Alemanha, a Itália, a França, a Inglaterra, o Japão, Estados Unidos implantaram reformas agrárias. No Brasil, nós temos, então, grandes propriedades latifundiárias que têm o seu subuso, ou seja, uma subutilização. Áreas que poderiam estar produzindo, elas são utilizadas para especulação política e econômica. Essas áreas poderiam servir, por exemplo, para a produção de alimentos internos no Brasil, barateando custos, seria, por exemplo, a reforma agrária. Então, existe a chamada biocapacidade, uma autorregeneração da natureza. A biocapacidade, ela mostra que o modelo atual, a natureza não está conseguindo se reverter, se recuperar. Calcula-se que existe a chamada pegada ecológica. Pegada ecológica é um país, quanto mais desenvolvido, utiliza mais ou menos recursos naturais, com racionalização ou não. Calcula-se que cada pessoa hoje no mundo necessitaria para manter uma sobrevivência de cerca de 1,8 hectares de terra. Lembrando que 1 hectare de terra equivale então a uma área de 10.000 metros quadrados ou um quarteirão. Então calcula-se que uma pessoa necessite, por exemplo, de uma área de proteína animal, de uma área de vegetação natural, de uma área de água, de produção de energia, de área de moradia, água potável e assim por diante. Então, uma pessoa necessitaria de aproximadamente 1 hectare e 1,8 hectares. Hoje, a população é calculada em 2,7 hectares por pessoa, ou seja, o mundo não consegue suportar a tamanha exploração feita aos recursos naturais. A biocapacidade, ela está entrando em colapso, e aí nós temos então vários exemplos de vendavais acontecendo, incêndios nas regiões de florestas até então protegidas, gafanhotos atacando produções por desequilíbrio ambiental. O Brasil agora está na iminência de sofrer um ataque de gafanhotos. Esse ataque está acontecendo também no leste africano, em países da Ásia, com grande preocupação para os produtores rurais. Também esses insetos atacaram então a Argentina, deslocaram-se para o Uruguai e agora então ameaçam que essa nuvem de gafanhotos atinja, por exemplo, o Brasil. Os competidores e os predadores de gafanhotos são pássaros, são sapos, são répteis, que hoje em dia, com o uso intenso de agrotóxicos, você não tem mais a visão de pássaros, não tem mais a visão de sapos. Esses animais estão morrendo devido ao uso excessivo de agrotóxicos. Enquanto o mundo, na última década, aumentou em 90% o uso de agrotóxicos, o Brasil aumentou em 190% o uso de agrotóxicos nas produções rurais. Não é de estranhar que as abelhas, por exemplo, seres de grande importância polinizadora, estejam desaparecendo da região sul do Brasil. Quando falamos, então, em a época do antropoceno, ou seja, a época da humanidade, a exploração dos recursos naturais está destruindo, então, o planeta, segundo a visão dos
mais críticos. Guerras invisíveis por recursos naturais estão acontecendo no mundo hoje. Há mais de 1.700 guerras invisíveis por urânio, por bauxita, que vai dar origem ao alumínio, o carvão, o petróleo, lítio para fazer baterias, por exemplo, ferro, água potável, produção de energia, monocultura, uso de agrotóxicos. Muitos países ou regiões estão fazendo reclamações muito grandes da existência de excessivos agrotóxicos sendo passados nas áreas agrícolas e aí então gerando conflitos no campo. Multinacionais agem com total impunidade atualmente. Quando falamos então em áreas de exploração mineralógica no Brasil, temos que lembrar que o Brasil é um dos países que está em uma área geológica muito antiga. O Brasil está numa área geológica de origem pré-cambriânica, ou seja, temos a nossa base de formação geológica do Brasil. Existe uma base de escudos então pré-cambrianos, arqueozoicos e proterozoicos. Arqueozoico é a região que se forma rochas. As rochas que nós temos arqueozoicas, elas estão, e proterozoicas estão então aqui na faixa próxima ao litoral, com um avanço de Brasil Central e uma concentração então na parte então do Planalto brasileiro, no Planalto Central brasileiro. Também existe áreas pré-cambriânicas e arqueozoica e proterozoica no norte do Brasil, fronteira então com a Colômbia, fronteira com a Venezuela e com as Guianas. Nessas regiões existem então tanto rochas muito antigas que fazem com que a nossa solidez geológica impeça terremotos de grandes proporções. Nós temos cerca de 1.000 terremotos por ano no Brasil. Até recente não se falava em terremotos, mas o Brasil investiu bastante em sistemas de percepção de tremores de terra, os sismógrafos, que então indicam que nós temos terremotos com frequência no Brasil, mas são de magnitude 2, 3 na escala Richter, uma escala que foi então inventada por Richter em 1935. Dessas áreas todas que o Brasil tem, uma área de 8.515.767 km², existem 3 pontos que são os clássicos de grande extração mineralógica. Por exemplo, a Serra dos Carajás, que fica no Pará, no sul do Pará. Temos então aqui o maciço do Urucum, em Mato Grosso. E também temos aqui o quadrilátero ferrífero. Há outros pontos de extração mineralógica, sim, mas essas são as áreas principais de extração mineralógica do país. Quando falamos em agricultura, temos então a chamada agricultura de exportação, o agronegócio, e também a agricultura familiar. Houve, na última década, muito investimento na agricultura familiar. A agricultura familiar ela está voltada para a produção de alimentos para a população dentro do país. A agricultura de agronegócio está voltada basicamente para a produção de ração, tanto de produção de carnes, proteína animal para exportação, como também de soja, milho para ração, para exportação. Enquanto a agricultura familiar está voltada, então, para a produção de alimentos para dentro do país, a maior parte dos países ricos no mundo investe muito na produção, então, de agricultura voltada para a alimentação, como, então, estratégia de segurança nacional. Muitos países, como a Europa, possuem uma agricultura muito cara. Manter a agricultura é muito caro para o próprio produtor por ter áreas médias e pequenas. Os países ricos possuem geralmente áreas médias e pequenas de produção rural. O Brasil é um país que se diferencia, assim como os Estados Unidos, por ter grandes latifúndios. Enquanto o latifúndio produz apenas 30% dos alimentos, a agricultura familiar produz mais de 70% dos alimentos e gera 80% de emprego no campo, enquanto o agronegócio gera apenas 30% dos empregos no campo.
A agricultura familiar é um conjunto de famílias que desenvolvem a agricultura. Por isso, a agricultura familiar gerando muito emprego, porque as terras são médias e pequenas, em média até 4 a 10 hectares, produzindo então alimentos para a cidade. A produção de alimentos, então, é o carro-chefe da agricultura familiar. Propriedades de até 4 módulos fiscais, mão de obra predominantemente familiar, 4,8 milhões de pessoas no Brasil estão nessa condição, 14% de investimentos bancários, ou seja, os grandes bancos investem muito pouco nessa produção agrícola, produz cerca de 70% da produção de alimentos do país, 75%, 40% da produção mundial de alimentos, se for então analisado mundialmente, 80% da contratação de mão de obra no campo. A agricultura orgânica, ela tem baixo insumo, ou seja, não utiliza agrotóxicos, não utiliza maquinário pesado, por isso existe um baixo custo de produção na aquisição e também na aquisição de complexos químicos industrializados. Se utiliza de compostagem, ou seja, de matéria orgânica produzida no próprio lugar para fertilização do solo. Existe uma busca por controle biológico e não químico das pragas, sementes selecionadas naturalmente e não através de manipulação genética, elevada contratação de pessoas, produção em menor escala, produtos mais caros do que os convencionais é a desvantagem, porque as pessoas, então, atualmente, elas desde a década de 60 estão consumindo produtos de grandes produções agroquímicas. Se houver uma maior procura de pessoas por consumir, então, produtos do campo sem a utilização de agrotóxicos, essa produção ela tende a cair o preço devido, então, à grande produção, grande produtividade. O Brasil é um dos grandes destaques na produção de soja, principal produto agrícola do Brasil para exportação. Segundo maior produtor mundial, perdendo apenas pelos Estados Unidos. 70% transformado em farelo para ração animal, ou seja, não é consumo humano. Ração principalmente para suínos e aves, para fazer então a ração. Cultura implantada no Brasil na década de 1920, na região sul do Brasil, e depois alastrou-se então para demais regiões. Grande crescimento a partir da década de 70 com a revolução então industrial, a revolução agrícola no campo. Embrapa desenvolveu, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, desenvolveu técnicas de plantio de soja em diversas áreas do país, principalmente também na porção central do Brasil, que possui um solo ácido. Então é feito toda uma modernização desse solo, uma fertilização desse solo para a implantação de soja transgênica. Embrapa pesquisa a adaptação do grão de soja no Cerrado brasileiro, que é a porção central do Brasil. A grande procura da China por soja estimulou o plantio em diversas partes do país. Quando se fala de cana-de-açúcar, é o segundo produto de grande importância do Brasil. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. De cada 3 garrafas de Coca-Cola no mundo, 2 são adoçadas com açúcar brasileiro. Produção de açúcar e etanol, não somente de açúcar, mas também para combustível dos veículos. Principais estados produtores: São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Etanol produzido no Brasil vem da cana-de-açúcar, mais barato do que o produzido nos Estados Unidos, do milho ou da beterraba. Beterraba é um alimento, é base alimentar, milho é base alimentar. Então, esses produtos também, além de ser base alimentar, eles não produzem tanto álcool como, por exemplo, a cana-de-açúcar. 15% da frota automobilística brasileira é movida a etanol. Quando se fala de matrizes energéticas, todas as fontes geradas por um país é a matriz energética. Não está se especificando se é energia para veículos, se é energia de luz elétrica. Então, todas as fontes geradas são a matriz energética. Existem diversas: hidráulica, geotérmica. Hidráulica, então, pelos rios, por exemplo. Geotérmica,
pelo aquecimento do solo em áreas vulcânicas. Etanol, através então da produção então de cana-de-açúcar, produzindo então dois carbonos, né? Etanol. Diesel orgânico, quando se então utiliza o diesel do petróleo, né, o óleo do petróleo, misturado a, por exemplo, óleo de mamona. Energia solar, energia eólica do vento, energia nuclear, entre outras, todas as matrizes energéticas. As fontes de energia podem ser energias renováveis ou não renováveis. Renováveis são aquelas que têm um seu fim. Por exemplo, petróleo. O petróleo ele tem uma quantidade existente no mundo e aí então, a hora que se utilizar essa quantidade, ele vai demorar bilhões de anos para se produzir novamente. Energia não renovável, por exemplo, o carvão. O carvão ele necessita de mais ou menos 300 milhões de anos para ficar pronto para o consumo, como se fosse antracito. Então, a hora de se utiliza esse carvão, ele então deixa de existir. Energias renováveis, por exemplo, o vento. O vento, então, ele sopra com constância. O sol é uma energia renovável. A água dos rios, se mantiver as áreas laterais de vegetação exuberante, então os rios se mantêm e seria uma energia então renovável. Renovável e não renovável. O mundo se especializou em utilizar energia não renovável, por exemplo, como carvão, que é a grande motricidade mundial através do carvão. O Brasil se especializou em utilizar a energia renovável, por exemplo, o vento e principalmente as hidrelétricas. Os maiores produtores mundiais de petróleo, por exemplo, Estados Unidos é um produtor, Arábia Saudita é um grande produtor de petróleo, Rússia é um grande produtor. Não está se falando aqui das maiores reservas mundiais. A produção é a extração de petróleo. A reserva é a quantidade de recurso no subsolo. O país que tem a maior quantidade de petróleo no seu subsolo é a Venezuela, seguido então pela Arábia Saudita. O Brasil está entre os países que mais possuem reservas de petróleo, cerca de 150 bilhões de barris de petróleo o Brasil tem no seu subsolo. Foi descoberto, então, o chamado pré-sal. O pré-sal foi descoberto não pela Shell, não pela Texaco, mas pela Petrobras, que fez poderosos investimentos. Atualmente, o Brasil, então, não faz mais o refino do petróleo. O Brasil está vendendo um petróleo de altíssima qualidade, que é um petróleo leve do pré-sal, que vai desde o Espírito Santo até, então, Santa Catarina, em uma área de cerca de 800 quilômetros no mar. Esse petróleo está em águas ultraprofundas. A Petrobras fez todo um investimento poderoso em cima e atualmente o Brasil não se beneficia desse petróleo. Vendemos o petróleo em real para os Estados Unidos e compramos então todo o petróleo, ou cerca de 60% a 70% desse petróleo elaborado na forma de diesel, na forma de gás, na forma então de gasolina, e pagamos então esses recursos elaborados, gerando emprego nos Estados Unidos em dólar. Um dos grandes problemas da industrialização, justamente, então, é a chuva ácida. A chuva ácida, então, ela é produzida, por exemplo, em indústrias que se utilizam de carvão ou mesmo também em veículos. Vai se produzir, por exemplo, o dióxido de enxofre, que ao misturar-se com a água, por exemplo, vai ficar H2SO3, ácido sulfúrico, e esse ácido sulfúrico, então, ele atinge diretamente as áreas marginais da cidade. As nuvens carregadas pelo vento, então, provocam grande destruição do campo. É tão sério a questão da chuva ácida que ela consegue destruir, então, esculturas, por exemplo, urbanas. Então, se essa chuva ácida cai em um lago, em um rio, na vegetação, mata pássaros, mata abelhas, mata, então, a biodiversidade. Um dos grandes problemas, então, é como diminuir a emissão de chuva ácida, de produção de chuva ácida pelas grandes cidades, por exemplo, pelas grandes indústrias.
Um dos problemas da extração de combustíveis fósseis é justamente chamado o fraturamento hidráulico do xisto pirobetuminoso. Esse fraturamento hidráulico é chamado então de fracking. É um fraturamento do folhélio pirobetuminoso para a liberação de metano. No subsolo, por exemplo, de países como o Brasil, como os Estados Unidos, existe muito petróleo e muito gás no subterrâneo, mas não concentrado em áreas de petróleo como o pré-sal. Ele está disperso no subsolo. Então, existe a superfície, existe aqui o lençol freático, existem rochas de separação de áreas mais profundas, e é nessas áreas mais profundas que são encontradas, por exemplo, petróleo em solos em regiões sedimentares. Então, fraturamento do folhélio para liberação de metano. Essa que é a grande objetividade da exploração de folhélio pelas empresas. Coloca-se uma injeção de milhões de litros de água com areia e cerca de 600 químicos tóxicos sob grande pressão. Então, injeta-se através então, de toda uma estrutura construída, faz-se um isolamento dessa área do aquífero para que não haja poluição e, com altíssima pressão, fraturando o solo, injeta-se então aqui água, areia e muitos químicos para poder então fazer com que, com esse aumento de pressão, o gás que existe nessa região aqui, que está associado ao folhélio pirobetuminoso, esse gás ele vai ser capturado por esse encanamento e esse gás então irá ser processado e gerando energia então para as cidades. Produção de milhares de fraturas para liberar o metano e infiltração de químicos contaminando o solo e aquíferos. De qualquer forma, essa região aqui fica severamente contaminada com os produtos químicos que são injetados no solo. Esses químicos têm que cuidar para que não possam escapar da profundidade e atingir o lençol freático. Acontece que os químicos retornam pelos tubos e são depositados a céu aberto. Então, existe não cuidados com esses químicos, que grande parte deles são retirados, mas ficam presos no solo uma outra quantidade. E, por exemplo, nos Estados Unidos houve o rompimento dessa camada de rochas impermeáveis e contaminou grande parte dos lençóis freáticos, causando severos problemas, então, nos Estados Unidos, na parte central americana, com a poluição de rios, de lagos, de cachoeiras, diminuindo a produção e fazendo até evasão populacional dessa região pela completa impossibilidade de se utilizar essa água natural. Em lugares nos Estados Unidos, não tome essa água. Então, aqui nós temos o exemplo, houve um rompimento da impermeabilização de rochas no subsolo americano, devido à injeção poderosa de pressão com gases para retirar o metano, e esse rompimento das rochas acabou então vazando gases altamente tóxicos para os lençóis freáticos. Hoje em dia, ligar, a abrir uma torneira e colocar um isqueiro ou uma vela próximo, a água ela pega fogo por estar então completamente cheia de gases tóxicos. O Brasil tem muitas fontes de energia. O Brasil utiliza a sua maior porção para a produção de energia elétrica. Nós temos então aqui a hidrelétrica, seguido pela energia solar, que teve um crescimento bastante expressivo. Até recentemente era de 3,5% de energia eólica. Nós temos hoje em dia 9,9%. A energia solar está em pesquisa e cada vez em implementação. O Brasil tinha apenas 0,01% de energia solar, atualmente está crescendo esse número por pesquisas,
A energia nuclear chega a 2%, 1,2%, já estamos utilizando então cerca de 2% dessa energia em épocas de seca. O Brasil estava tentando construir a Angra 3. Nós temos a Angra 1, a Angra 2 e temos então a construção da Angra 3, que foi paralisada. Também temos carvão mineral, gás natural e nós importamos energia, por exemplo, do Paraguai. Quando falamos em cadeias globais ou globalização, a globalização então é a interconexão entre os países para fins comerciais, chamada de cadeias produtivas globais. Existe uma integração econômica planetária. Liberdade de empreender são os objetivos da globalização. Um liberalismo produtivo. Fronteiras livres entre os países para poder, então, entrar e sair produtos e finanças. Total desregulamentação dos mercados para que se possa, então, ter uma economia livre e possibilidade livre de empreendimentos. Diminuição do poder dos Estados nacionais que podem limitar a ação de empresas e capitais. Aumento da competitividade, aumento da riqueza planetária, aumento do bem-estar pelo consumo livre. Só que existem contradições da globalização. A circulação global de produção industrial, que é o que está acontecendo agora, ela está impedida de entrar em alguns países. Por exemplo, Estados Unidos levantou barreiras de proteção para receber produtos, por exemplo, da China. A mesma coisa está acontecendo com países europeus, a União Europeia, limitando, então, a competitividade livre com países orientais que cresceram economicamente. Aumento da riqueza planetária e da necessidade de matérias-primas é um dos objetivos do modelo econômico, então, global. Aumento da riqueza planetária e da necessidade de matérias-primas cada vez maiores. Acontece que está cada vez mais evidente a acentuação das desigualdades sociais, ou seja, o sistema econômico não está conseguindo reduzir as desigualdades sociais, mas sim aumentá-las. Falência de indústrias nacionais contra indústrias multinacionais. A redução de postos de trabalho pela evolução da tecnologia, então causando então os desempregos estruturais. Perda de empregos em diversos países do mundo. Marginalização de sociedades sem desenvolvimento tecnológico e científico, relegadas então a meros produtores de produtos agrícolas e agropecuários. Exploração indevida de recursos naturais, causando poluições como o fracking nos Estados Unidos. Abertura descontrolada de fronteiras, evasão de divisas, empobrecimento dos países. A evasão de divisas é o que se objetiva de uma grande empresa de entrar em um país, lucrar o máximo possível e os recursos financeiros conseguidos não ficarem naquele país, mas sim serem enviados na sua totalidade para os seus países de origem, ou seja, evasão de divisas. As barreiras protecionistas que existem atualmente, por exemplo, o Donald Trump está fazendo movimentos anti-globalização, retirando os Estados Unidos do palco das cadeias globais. Então, a China é um dos grandes concorrentes com os Estados Unidos, consegue produzir com baixíssimo custo às custas da mão de obra barata imposta no seu país. Índia é um dos grandes competidores também, Rússia um dos grandes competidores e a China atualmente ela quer fazer então a nova Rota da Seda, interligando então diversos países da Ásia, da África e do mundo, buscando então conquistar comércio internacional, o que está impactando diretamente então em países como Estados Unidos e também da União Europeia, que até o momento controlavam o sistema econômico internacional. Ok, pessoal, então fizemos uma revisão geral, tocando em alguns pontos importantes, como a estrutura da população, movimentos da população, Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, urbanização e as hierarquias, economias e recursos naturais, atividades agropecuárias, produtos de exportação do Brasil, matriz energética, fracking, grandes problemas de poluição nos Estados Unidos e também no Brasil,
globalização, as contradições da globalização. Ficamos por aqui, ótimos estudos, até a próxima.